Essa semana, uma emissora postou uma reportagem falando sobre a questão da tangente do Enem de 2025. Na reportagem, se tratava de que era uma questão difícil e assustadora, onde logo de cara você já podia ter um bloqueio ali quando você enxergasse essa questão. Eu me chamo Vinícius, sou graduando em matemática na USP e hoje a gente vai falar aí um pouco sobre essa questão da tangente, questão aí que eu já trouxe a correção no canal e que a gente só precisava de uma substituição de par ordenado para estar identificando ali o seu resultado. Logo de começo, eu já quero deixar claro que isso daqui não é uma crítica à reportagem de maneira alguma, mas isso daí nos reflete algo que assola o Brasil e a tendência é piorar se nada for feito. Nós estamos em uma situação onde a matemática ela virou uma espécie de monstro cultural. Logo quando você nasce, você já escuta alguém falando que matemática é difícil, seja pela dificuldade dos seus pais, dos seus primos, dos seus tios ou de pessoas que estão à sua volta. Essa construção que foi se criando, onde as pessoas falam que matemática é difícil, gera alguns limitadores, gera bloqueios mentais ali que geralmente te impedem quando você vai aprender. Então, se você costuma ter pessoas em volta de você que têm essas falas, que costumam ter esse hábito de ficar reclamando da matemática, saiba que isso é muito prejudicial. E essas falas, elas vão se tornando quase como um traço de personalidade. Você vê cada vez mais pessoas falando: "Ah, se é matemática, não tem para que saber. Ah, matemática é difícil, então não tem problema se eu não aprender." E tudo isso daí vem cada vez mais estagnando o letramento matemático. A gente vê que nos séculos passados as pessoas descobriam fórmulas, faziam descobertas e grandes avanços nas áreas exatas. Se o pessoal não tivesse avançado nas matérias de cálculo, cálculo numérico, hoje você não estaria me vendo aqui nesse vídeo. Você não teria seu celular, você não falaria por uma rede social, você não teria energia elétrica. E tudo isso questões que foram avançando conforme a ciência. E a ciência está totalmente interligada com a matemática. Quando a gente normaliza que a matemática é difícil, a gente está dificultando o nosso aprendizado da matemática e permitindo aí que essas pessoas tenham mais facilidade de cair em fake news, mais dificuldade para lidar com dados estatísticos do seu dia a dia e até mesmo dificuldade para compreender o que que é um aumento e o que que é um desconto no produto. Quando as pessoas elas não conhecem da matemática, fica muito mais fácil manipulá-la. O raciocínio lógico fica mais lento. Por quê? Geralmente são questões de lógica que nos elevam aí para a gente compreender e elevar o nosso raciocínio lógico. Claro que existem outras formas, mas a matemática é uma das principais. E agora você me diz o seguinte: tá, mas como que a gente poderia começar a transformar essa situação? Porque, querendo ou não, essas pessoas elas já têm isso daí estagnado na mente delas. Como que a gente pode fazer isso mudar? O principal é começar a criar uma cultura de valorização ao erro. Como assim valorização ao erro? A pessoa vai errar e eu vou falar muito bem? É basicamente isso. É basicamente isso. As pessoas, conforme foi surgindo essa cultura de imediatismo onde a gente vive, elas desaprenderam a aceitar o erro como um processo do aprendizado. É quando você erra que você consegue perceber que aquele não é o caminho certo e que você deve seguir outro. Dessa forma, você cria um raciocínio lógico ali, você cria algumas conexões neurais que te levam até o caminho certo, até você chegar no seu aprendizado e conseguir resolver questões daquele tema, conseguir realizar o que você precisar com exatidão, com coerência e de forma certa. Mas se você não aproveita esse seu momento de erro, assim que você erra, você já vai numa inteligência artificial e já pede a resposta correta, você está pulando o seu processo de construir aprendizagem. Ou seja, quanto mais o tempo passa e mais as pessoas desvalorizam o erro, mais elas querem já a resposta direto, já querem acertar de primeira, mais difícil fica para elas aprenderem. Então, errei na matemática, o que que você faz? Vai lá e tenta de novo. Esse é o melhor caminho para você aprender. Além disso, a gente precisa também promover leituras e várias outras questões que mostrem o como a matemática pode ser prazerosa, mostrem as vantagens que tem de você estar na área de exatas. Um exemplo é esse livro aqui, O Diabo dos Números. Eu comprei um próprio para mim, eu já tinha começado a ler ele de uma amiga, e esse livro ele é incrível, O Diabo dos Números. Por quê? Ele conta a história aí de um menino que ele tinha medo de matemática
E essa espécie de diabo dos números, na verdade, ele sai quase como um professor para ele, e ele explica a matemática de uma maneira bem diversificada e de uma maneira bem lúdica. Ele citou aqui alguns exemplos já logo no começo, mostrando que a gente pode ter infinitos números e infinitos números pequenos, tipo 0,00000. E leituras assim, elas já favorecem demais, principalmente quando a pessoa é criança, para ela estar tendo aquele contato e interesse com a matemática. Se você está vendo isso daí, você é uma pessoa que tem medo da matemática, eu te convido a ficar no canal, buscar novas formas aí de estar aprendendo. Recomendo que você faça essa leitura. E se você está vendo esse vídeo e você já gosta de matemática, pense em alguma forma de incentivar uma pessoa perto de você a estar gostando de matemática também. Pode ser por meio de um livro, pode ser contando alguma história interessante sobre matemáticos, mas busque essas pessoas e vamos tentar fazer elas irem para esse caminho de exatas. Não é porque você tem uma questão onde você tem um gráfico, porque você vai ver uma tangente, que significa que essa questão é difícil. Vamos buscar fortalecer a base matemática para que a gente consiga recuperar esses anos que foram perdidos. A gente sabe que a defasagem matemática no país ela é enorme, mas se várias pessoas se juntarem e se ajudarem, isso é possível de ser solucionado. Não é algo para hoje, não é algo para amanhã, não é algo para um ano, mas o tempo vai passar de qualquer forma. Então, vamos buscar para fazer isso da melhor forma possível. Eu espero que esse vídeo tenha trazido alguma reflexão que possa ajudar alguém. E se você gostou, peço que deixe o like aí para que possa chegar para mais gente. E se inscreva no canal para fortalecer o meu trabalho. E muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!